Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre estilo de apego desorganizado. Se você chegou aqui agora, está caindo de paraquedas, é o primeiro vídeo, deixa eu te localizar. Aqui é uma série de vídeos do livro Amor Seguro, da Julie Menano. Esta parte da identificação de estilos de apego foi dividido em 4. O primeiro é o ansioso, o segundo é evitativo e o terceiro, este que estou gravando, é o apego desorganizado. Pode ser que você já estude sobre estilos de apego e queira saber mais sobre o desorganizado. Então, fica aqui que acho que você vai conseguir aproveitar. Se não for o seu caso, talvez seja interessante você clicar no vídeo aqui, que é o primeiro vídeo da série de vídeos do livro, e sim é importante assistir em sequência, porque a Julie Menano trabalha com a perspectiva do apego. E se você não conhece, você vai entender conforme eu avanço nos vídeos, passando pelos capítulos do livro. E se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, atendo adolescentes e adultos, sobreviventes de relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já está acompanhando desde o início, vem que é só sucesso, Brasil. Então, vamos falar do apego desorganizado, que é uma categoria nova em relação aos estudos do John Bowlby. Tá? Ele foi descrito a posteriori. Então, eu estou com uma colinha aqui. Então, vamos lá. O apego desorganizado em crianças. Essas crianças, elas costumam ter uma experiência de se sentir sobrecarregada nas suas experiências interiores e elas carregam conflitos enormes. E quando isso é desencadeado por gatilhos, seus comportamentos são imprevisíveis. E aí, os pesquisadores classificaram esse grupo como desorganizado. Se você foi uma criança com apego desorganizado, você nunca se sentiu completamente segura. Você se identifica com sentimentos de medo e desconfiança em relação aos seus cuidadores. E as pessoas de quem você mais precisava, talvez também fosse uma fonte de perigo. Então, aqui é um ponto que eu chamo a atenção para você, na sua investigação para identificar o seu estilo de apego ou o estilo de apego das pessoas com as quais você trabalha, se você for um profissional da saúde, por exemplo, aqui tem esse trick, né? Essa chave que esses cuidadores representaram perigo para essa criança, foi a percepção dela na infância, tá bom? Então, o conflito interno doloroso da criança com estilo desorganizado é sentir um desejo intenso e biológico de conforto e segurança emocionais, mas sem qualquer esperança que fosse atendida. Isso é chamado de angústia de aproximação / medo, a ideia de que eu preciso me aproximar, só que eu tenho medo demais, e a sensação profunda de desespero que acompanha essa criança. Esse sistema nervoso dessa criança talvez tenha aprendido a se dissociar, que é uma sensação de estar fora do corpo, para sobreviver a experiências traumáticas. Você também pode ter aprendido a manter suas emoções tão distantes do consciente que era como se elas não existissem. Então, o que as pesquisas mostram é que crianças com apego desorganizado, em geral, foram criados por pais, cuidadores primários, que eles não resolveram as questões deles do passado, de sofrimento. Essa é a grande chave, porque vai ter alguns estudos apontando assim, a criança, ela não experimentou exatamente o que é comum no apego desorganizado, que são crianças expostas a muita violência, a muito abuso, mas ela foi criada por pais ou cuidadores primários que vieram de um histórico assim.
Então, só para minimamente localizar, mas claro que é sempre muito difícil, né, gente? Porque o que acontece? Como a gente viu no apego evitativo, existem algumas estratégias do nosso corpo que, para proteger a gente na infância, a gente não tem memórias. Então, algumas pessoas podem dizer, não, mas não aconteceu nada demais. A outra coisa é o demais. O que é demais para uma pessoa e o que é demais para outra pessoa? Isso eu vivo muito em consultório. Então, essa ideia de que tem um padrão para se caracterizar o que é grave, o que não é grave, eu percebo que isso atrapalha algumas pessoas a validar o que elas sentiram na infância, mesmo que elas não se lembrem, porque eu tenho muitos casos assim. A pessoa não lembra de algo exatamente. Aconteceu isso quando eu tinha idade tal, lá, lá, lá. Mas ela sente, ela fala, eu tenho uma sensação de que eu não era bem-vinda naquela casa, de que não queriam uma menina, um menino, de que não queriam mais filho. E a pessoa chora, porque ela fala, poxa, eu me sinto super culpada, porque como que eu posso sentir isso, mas eu vejo e ouço meus pais dizendo, não, a gente queria muito você, que bom, a gente te ama, nananã. E essa é uma grande confusão, porque daí a pessoa ela não aceita o que ela está sentindo. E esse é um trabalho muito importante quando a gente fala de sobreviventes de traumas infantis. Então, tem muitos desafios aqui para caracterizar o desorganizado, mas vamos falar um pouco mais, porque eu acho que ela vai trazendo informações que, pelo menos, têm me ajudado bastante. Então, o seu sistema nervoso talvez tenha aprendido a se dissociar, que é uma sensação de estar fora do corpo, para sobreviver à experiência traumática, ou então você aprendeu a se distanciar das emoções, como se elas não existissem para sobreviver. O adulto com apego desorganizado, em geral, a infância foi altamente disfuncional, mesmo que isso não ficasse óbvio na superfície, olhando de fora. Alguém com apego desorganizado pode ter níveis elevados, tanto de ansiedade quanto de evitação, só que o todo é maior que a soma das partes. Essa é uma tensão que a Julie Menano chama, porque para algumas pessoas fica essa ideia de que o desorganizado é uma mistura de ansioso com evitativo. Não é bem assim. Tem características, porém tem intensidade, tem características, porque a gente está falando de espectro, da complexidade humana, tá bom? A maioria das pessoas com apego desorganizado se identifica com a experiência do apego ansioso, mas de uma forma mais intensa e imprevisível, tá? E aí a gente vai chamar isso de apego desorganizado oscilante. Então, dentro do apego desorganizado, também vai ter uma subdivisão, tá? O primeiro é apego desorganizado oscilante. Pessoas com estilo de apego desorganizado oscilante e ansioso compartilham o medo de abandono e rejeição, a necessidade de manter a outra pessoa próxima, a insatisfação frequente nos relacionamentos e comportamentos como reclamações e exigências. Ao mesmo tempo, essa pessoa quer a aproximação. Então, a frase é mais ou menos assim: eu preciso de você, mas sei que você vai me abandonar. Então, eu vou te abandonar antes que você faça isso. Não, mas espera, eu preciso de você, volte. Então, essa é uma forma de tentar materializar qual é a angústia interna dessa pessoa, que tem o apego desorganizado, oscilante, ansioso. Dizer que ter apego desorganizado é uma maneira dolorosa de viver é pouco. Se você se identifica com essa situação, suas dificuldades não são gratuitas e você não tem um defeito. Sua criação ocorreu em um ambiente que te tornou incapaz de confiar nos outros e em si mesmo, e ser capaz de acreditar que existem pessoas com quem você pode confiar. Isso é o mínimo que uma criança precisa, porque é assim que ela vai sentir segurança no relacionamento. E a segurança é necessária para uma necessidade de apego chamada proximidade. Senão o vínculo não acontece. E quando acontece, ele acontece desorganizado, neste caso, oscilante. Se você
se identifica com o apego desorganizado oscilante, você pode tomar medidas extremas para se sentir melhor. Mandar mensagens sem parar, exigir uma resposta, reagir de maneira desproporcional quando acreditar que a outra pessoa foi de alguma forma desleal. Também pode ir para o outro extremo, que é, de repente, terminar do nada, sem explicar direito ou mesmo nem falar, principalmente se o relacionamento estiver no início. Então, a pessoa começa a sentir uma intensidade emocional que ela fala, não, 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 vai embora. Ou ela desaparece. O famoso ghost, né? É por um bom motivo, porque nesses estados de desregulação extrema, é seu sistema nervoso em alarme que dirige o carro e não você. Lembra que a Julie Menano falou para a gente lá no prefácio? Olha, o grande drama nos relacionamentos amorosos tem a ver com pessoas que não sabem nomear e identificar as suas necessidades de apego. Então, ela não se sente satisfeita nas relações, certo? Só que eu posso não saber nomear, eu posso não saber identificar no meu corpo, mas o meu sistema nervoso sabe. E para uma pessoa com um apego desorganizado, oscilante, quem fica na direção é o sistema nervoso com uma desregulação extrema. Portanto, as atitudes são extremas, desproporcionais, tá? Irracionais, né? O córtex está desligado. A maioria das pessoas que exibem o apego desorganizado oscilante relata alternar entre momentos de intensidade e de se fechar completamente. Isso acontece porque se a experiência com apego desorganizado é marcado por algo, é pela imprevisibilidade. Seus pensamentos e atitudes e sentimentos são imprevisíveis, o que hoje é gatilho, amanhã pode não incomodar. Você talvez note oscilações de humor, às vezes múltiplas no mesmo dia, e que não é como, por exemplo, no transtorno bipolar, em que as oscilações ocorrem ao longo de dias e semanas. Você pode ter acesso de fúria seguidos de sentimento de impotência e vulnerabilidade, e depois fúria outra vez. Algumas pessoas com um apego desorganizado nos relacionamentos se saem muito bem no trabalho com amigos. No entanto, quando se sente de fato inseguras e gatilhos são acionados, o que vem é tão poderoso que, às vezes, permanecer no controle em meio à dor parece um desafio intransponível. Existe uma dificuldade com limites saudáveis, seja para estabelecer e manter os próprios, seja para respeitar o limite dos outros. Talvez você encare limite como punições, talvez tenha medo de ser abandonado, caso imponha algum. Se você tem apego desorganizado, você sofreu um trauma que muitas vezes acontece. O que acontece é a dissociação, que é a sensação de deixar o próprio corpo. Quando as coisas ficam particularmente intensas, pode ser fácil confundir a dissociação com um comportamento evitativo. Olha a chave aqui que ela traz. Porque o apego evitativo, ele tem esse recolhimento ou fechamento, mas a dissociação é uma resposta ao trauma e não uma reação evitativa. E aqui eu quero destacar que eu tenho um vídeo aqui no canal de dissociação explicando em detalhes, tá? Que é do livro O que Aconteceu com Você. Então, eu vou deixar aqui na tela, sugiro fortemente que você leia para você entender, que você assista, para que você entenda a diferença entre a dissociação, e aí esse apego desorganizado oscilante, ele sai de cena porque ele dissociou, ele desconecta com o corpo, e o evitativo, não. O evitativo, ele está desconectado com as emoções, mas ele está se retirando com o córtex ainda ligado. É porque ele é analfabeto emocionalmente, e aí, diante de um over de emoções, que ele nem sabe que são emoções, ele só fica bagunçado, ele sai de cena. Aqui, o apego desorganizado oscilante sai do próprio corpo, ele se desconecta. E aí muita coisa ali é desligada, e é por isso que quem funciona e está na direção, como ela trouxe, é o sistema nervoso, tá?
O apego desorganizado e o apego evitativo, eles se assemelham no distanciamento das emoções e no anseio por apego. Assim como na visão do outro, na visão de que depender do outro é uma fraqueza, no entanto, então agora ela vai trazer da subdivisão do apego desorganizado, o apego desorganizado e empobrecido. E ele se assemelha ao apego evitativo, por causa do distanciamento das emoções e do anseio por apego. Assim como na visão de que depender do outro é uma fraqueza. No entanto, no apego desorganizado e empobrecido, esse é mais extremo. Se você se identifica com esse estilo, talvez você conheça uma necessidade de levar uma vida segura, discreta, optando, por exemplo, por manter um emprego abaixo das suas qualificações, evitando experiências novas, por exemplo, como viajar. Mas lá no fundo tem um sentimento de caos interno, similares ao do tipo mais comum de apego desorganizado. Só que mais alheios à consciência. Para não entrar em contato com eles, você se esforça para mantê-los sob controle, evitando o estresse, e talvez você tenha sistema de crenças rígido ou até evite relacionamentos por completo. Então, agora eu vou fazer as perguntas do apego desorganizado oscilante e, na sequência, do apego desorganizado empobrecido. Ambos têm o link aqui para você fazer o download do documento, para você responder as suas perguntas e ter essas perguntas com você. Tá bem? Tem o apego desorganizado oscilante? Número 1. Você respondeu sim a muitas das perguntas relacionadas ao apego ansioso? Você sente um medo intenso de abandono físico e ou emocional em seu relacionamento amoroso? Você tem dificuldade de se autorregular depois de um gatilho e muitas vezes sente completamente perdido em suas emoções? 4. Quando uma discussão se torna intensa, você vai com tudo, desmorona emocionalmente ou foge? 5. Você se ofende ou se magoa com mais facilidade do que as outras pessoas? 6. Sua raiva se expressa mais como fúria? 7. Você não sabe bem como se comportará em situações difíceis? Às vezes reage com vigor e outras não faz nada, mesmo quando são gatilhos similares? 8. Você costuma ter oscilações de humor que passam a impressão de que sua vida é instável e imprevisível? 9. Seus sentimentos pela pessoa com quem se relaciona amorosamente podem mudar de positivos para negativos e vice-versa em um período curto de tempo? Você tem dificuldade de confiar no amor e ou na lealdade da pessoa com quem está em um relacionamento amoroso, mesmo quando os indícios são de que deveria acreditar nela? Agora, tenho um apego desorganizado empobrecido? 1. Você associa sacrifícios no relacionamento com fraqueza e perda de individualidade? 2. A ideia de autorreflexão, explorar seus próprios pensamentos, sentimentos e motivações te parece estranha? 3. Não tem nenhuma curiosidade sobre o mundo interior dos outros? 4. Se tem alguma consciência dos seus sentimentos, sente dificuldade de nomeá-los? 5. Você gosta mais de trabalhar do que praticar algum hobby, do que se conectar com outras pessoas? 6. Você pensa que caso se comprometa com coisas demais na vida, você vai ficar sobrecarregada e fracassar? Essas são as perguntas. E a finalização que a Julie Menano faz sobre os estilos de apego inseguro, porque agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre apego seguro, é assim, ó. No caso do apego desorganizado, é importante ressaltar que esse livro vai ter benefícios para quem se identifica com esse estilo de apego, porém, é importante ter uma ajuda a mais, que é trabalhar um pouco mais com o corpo. E a abordagem que ela sugere, e eu estou junto com ela, já passei por essa experiência, também me identifico com algumas características do apego evitativo
o apego desorganizado, mas com características também ali do apego evitativo, como ela mesmo disse, não tem aqui uma categoria, uma caixinha, a gente fica em espectro, tá? E ela sugere a experiência somática, porque isso vai ajudar mais uma pessoa que se caracteriza pelo estilo de apego desorganizado, tanto oscilante quanto empobrecido, para se conectar melhor com as emoções e se autorregular. Então, isso vai te ajudar mais e ela vai discutir esse tipo de terapia no capítulo 10. Então, fica aí a dica também de quando virá. E para finalizar, também, se você se identificou com alguns estilos de apego aqui, saiba, você não está encaixado num lugar que você nunca mais pode sair. Isso aqui não é uma sentença. Isso é importante para você entender como você funciona, porque isso vai te ajudar a entender os ciclos negativos, quando a Julie Menon começar a falar deles, tá? E o objetivo aqui é aprender a se autorregular para não recair os ciclos negativos e que, quando recair, conseguir reconhecer e fazer a mudança e encontrar um equilíbrio para você viver melhor os seus relacionamentos e se sentir satisfeito e conseguir se conectar com quem você está se relacionando. Me conta, você se identificou com algumas das características dos estilos de apego desorganizado, tanto oscilante quanto empobrecido? Já conhecia essa categoria? Me conta aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve e ativa as notificações, assim você vai receber em primeira mão os vídeos de segunda às 7 da manhã e os vídeos de sexta às 18 horas. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, pode ajudar outras pessoas e entregar para mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.